Olá, pessoal. Estamos aqui começando uma live sobre rejuvenescimento íntimo. Eu e a doutora Ingrid Luckmann, do Tudo Sobre Plástica. Estou esperando ela entrar aqui para eu poder aceitá-la. Vai ser uma conversa bem, ao mesmo tempo esclarecedora, mas vai ser de maneira leve, que é a maneira que eu e a doutora Ingrid costumamos abordar, para tirar as dúvidas, tentar deixar esse assunto um pouquinho mais leve, tanto para os médicos quanto para paciente que esteja assistindo também. E o objetivo é a gente falar, né, discutir um pouquinho sobre esse tema da cirurgia íntima, do rejuvenescimento íntimo, que, né, ainda é um tema que a gente percebe bastante tabu envolvido, assim. Então, eu vejo muita paciente chegando ainda, né, com muito receio, né, ainda perguntando. Ó, a Ingrid entrou aqui. Vamos ver se dá certo a nossa conexão. Opa! Oi, Ingrid! Olá! Tá com o rosto um pouquinho queimadinho de laser aí? Tô muito, né? Tô até achando meu filtro aqui pra botar aqui, ó, gente. Não, ó, hoje vai ter que ser com filtro porque não tem jeito. A cara tá assada. Cheia de creme. Ai, meu Deus do céu. Nossa, aqui me ajeitando só. Tudo bem aí, Beta? Tudo bem? Então, estava já introduzindo aqui o assunto com elas, com eles, né? Sobre o que a gente vai discutir hoje, porque eu e tu temos uma abordagem um pouco mais leve sobre o assunto. Uhum. Eu acho que tem que ser mesmo, né? A gente conversa com toda a facilidade do mundo sobre um preenchimento facial, uma prótese de mama, e quando a gente vai falar de cirurgia íntima, às vezes fica todo mundo meio com vergonha, constrangido, nos dias de hoje, né? Que a gente tem liberdade Verdade. para tudo. Mas para falar Uhum. de cirurgia íntima, a paciente chega até com vergonha no consultório às vezes. Verdade. Provavelmente a gente vai ter alguns colegas, inclusive, aí assistindo, né? Uhum. A nossa live, que trabalham ou não com cirurgia íntima, mas com certeza é um ramo da cirurgia plástica e também da dermatologia que é muito específico e a gente tem que ter uma abordagem muito especial com essas pacientes, né? Não é uma cirurgia comum, não é uma cirurgia plástica comum. Inclusive, muitas pessoas, muitas pacientes nem sabem muitas vezes que podem melhorar esteticamente a região genital, Uhum. né? Então, às vezes até a nossa abordagem é um pouco sugestionando a paciente a melhorar essa região, às vezes até numa avaliação para lipoaspiração, para abdominoplastia, a gente já percebe a necessidade de uma melhor estética também da região genital. Mas como é que é, Beta? Como é que é como é que tu conduz isso? Como é que funciona na tua prática? E depois eu falo da minha. Então, a paciente, eu percebo que a maioria chega com um pouco de vergonha, tá? Dificilmente tem uma paciente que já chega falando assim, quero operar a vagina, sabe? Ela chega assim, eu queria aquela cirurgia que você fala, que eu vejo no Instagram, sabe? Aí eu falo assim, cirurgia íntima? É, Assim, o que te incomoda? Então eu já vou sempre tentando quebrar o gelo, né? Com o paciente para ela perceber que é uma coisa normal, porque é, né? Por que não? sim, claro. Eu não consigo entender porque ainda tem essa dificuldade. E aí eu já começo a quebrar o gelo na conversa e já fica uma coisa mais natural. E daí eu sempre dou um espelhinho, né, para paciente. Daí ela Uhum. segura o espelhinho e vai me mostrando o que incomoda, o que ela acha. Porque é uma área que é difícil a abordagem, porque não tem bem um padrão estético, né? Tem Sim. várias maneiras de ser uma vagina bonita. Então, e não é só bonito, funcional também. Então, muitas Uhum. vezes a paciente só quer o retorno do que ela era antes, quando era mais jovem ou quando não tinha filhos. Às vezes ela sempre se incomodou com aqueles pequenos lábios para fora, né, e marca na roupa. Então, cada um tem uma queixa diferente. Eu procuro bem escutar qual é a queixa dela, não tentar impor o que eu acho bonito, porque né, o que é bonito para uma vagina? Então, eu tento muito entender, assim, mas logo a gente consegue conversar bem abertamente sobre isso. E tem uma gama grande de procedimentos que a gente É. pode fazer nessa região, né? E como é que é a tua abordagem, Ingrid? Como é que costuma Ô ser? Beto, deixa eu só, antes de qualquer coisa, eu não sei se foi tu que criou a live, provavelmente tu consegue.
fixar o comentário ali para as pessoas que estão entrando entenderem qual que é o tema. Eu até escrevi ali, ó, cirurgia íntima num dos comentários. Deixa eu ver. Para ver se tu consegue fixar, para daí quem está entrando na live ler qual é o assunto e não fica perdido, né? Achando que... Vê se tu consegue fixar o comentário. Consegues? Pronto, fixo. Gente, não liguem pelo sotaque que nós duas somos de Florianópolis. Eu, por acaso, estou em São Paulo. A nossa querida Fernanda do Instagram Ultrassom de Pele, aí, nossa querida radiologista dos Impera Doctors, está aí falando, ai, que saudade do frio. Mas eu estou em São Paulo e a Beta também está em São Paulo com frio. Não sei não, hein? Eu acho que sou eu que estou com frio demais aqui, que Floripa não está tão frio quanto São Paulo, hein? Eu sou meio encalorada, mas tá friozinho aqui em São Paulo. Olha aí, ó a Gabi também, a Gabi Schwartzman falando da harmonização da vagina. Muito bom. É isso aí, porque não, né? Se bem que eu não gosto mais do nome harmonização, mas tudo bem. Eu também não sou fã desse termo, não. Acho que banalizou um pouco, sabe? E não uso, inclusive, na minha prática, essa denominação, né? Muito menos para vagina, né? Pro pubis, ou enfim, para a região íntima feminina. Mas vamos lá. Então, assim, cirurgia íntima, né? Também, né, conhecida tecnicamente como ninfoplastia, ou também a gente também aborda a lipoaspiração de pubis, também, né? Lifting de pubis também nessa parte de cirurgia íntima, né? Como a doutora Maria Roberta já falou, é uma cirurgia que as pacientes normalmente chegam não tão abertas para conversar, né? Não assim, elas normalmente mais tímidas, normalmente com mais receio de falar. Mas, assim, eu acho que a gente sendo mulher, né, Beta? Desculpa, eu vou chamar ela de Beta, tá, gente? A live toda que eu conheço a Beta há mais, eu acho que 15 anos, né, Beta? Quantos anos? Não precisa falar quantos, né? Então, assim, a gente, por ser cirurgiãs plásticas e mulher, eu acho que é uma facilidade que já cria um laço mais fácil para a paciente, né? Para ela abordar isso com a gente. Tanto que eu recebo muitas pacientes, normalmente, que às vezes têm o seu cirurgião plástico para outros procedimentos, mas que me procuram só para cirurgia íntima e depois tudo bem, voltam para o seu cirurgião plástico de mama, de abdômen, de lipo, né? Mas preferem fazer a cirurgia íntima comigo. Então, assim, a abordagem normalmente eu faço isso também, eu entrego um espelhinho para a paciente normalmente, né, deita na maca, né? Fica em posição mais ou menos ginecológica, e para a gente fazer uma avaliação geral da região. Então, tanto do pubis, né, que às vezes tem um pouquinho de hipertrofia por conta de um acúmulo de gordura, ou às vezes é pitosado porque é flácido. Então, isso depende de cada paciente. Os grandes lábios vão sofrendo atrofia. Os grandes lábios é a parte de fora. Aquele gordinho, né? Aqueles dois gordinhos de fora da vagina onde tem pelo. Isso, é o que a gente chama de vulva, né? A parte de fora, que é onde tem o pelo. Então, ali a gente vai, ao longo dos anos, vai se atrofiando, vai perdendo gordura. Algumas pacientes são hipertrofiadas também. Se pode abordar de uma certa forma a lipoaspiração ali, mas tem que ser uma lipoaspiração muito cuidadosa, muito delicada, porque normalmente ali já vai perder qualquer volume nessa região ali, às vezes piora a estética, né? Então, atrofia, flacidez, e aí vem a ninfoplastia realmente, que é, né, tecnicamente, o que a gente chama de ressecção ressecção do excedente de mucosa dos pequenos lábios, que é a parte interna, que deixa a mucosa úmida, né? Então, a gente tem que cuidar muito, porque muitas pacientes acham que a gente vai amputar esses pequenos lábios, e não é isso. E acontece em cirurgia, né? Eu já recebi caso. Já recebi também. Né? Isso é bem importante, porque é um órgão com uma função muito importante. E se aqueles pequenos lábios estão ali, eles têm uma função, né? Exatamente, então, que é proteger a entrada ali. Claro, proteger a entrada da vagina. Então, a gente tem que manter os pequenos lábios, mas retirar aquele excesso que fica, às vezes, muito redundante para fora. Muitas vezes, pelo atrito, vai ficando bem escurecida a borda de uma cor diferente do que é o restante. O escurecimento é uma queixa clássica, né? Claro. Tanto o escurecimento dos pequenos lábios, daquela porção de foto que fica para fora, né? Quanto dos grandes lábios também. Então, hoje em dia, a gente tem muito recurso, né? Mudou. Antigamente, tu falava em labiaplastia,
era ressecção dos pequenos lábios e ponto. Ressecção né? e total, né? Como se Total. aquilo ali não fizesse parte, né? A cirurgia, como em tudo em medicina, evoluiu muito a cirurgia íntima, né? É Uhum. outra coisa agora. Tu avalia Sim. a vagina como um todo e respeitando muito a função. E tu costuma tirar aquela pelezinha em cima do clitóris, Ingrid, o prepúcio do clitóris? O prepúcio clitoriano, né? Então, eu costumo abordar, inclusive, é engraçado que, por acaso, hoje, eu atendi hoje de manhã, né? E hoje de manhã uma paciente minha se queixou sobre isso, né? A gente programou a cirurgia dela. Sobre o prepúcio clitoriano. Eu costumo conversar bem quando a paciente tem essa queixa, porque é uma queixa mais específica ainda. A gente tem que tomar muito cuidado, porque não pode abordar, não pode... de forma alguma atingir o clitóris, porque o clitóris é uma região muito sensível, né? É a região de maior prazer da mulher ali, geralmente. E o prepúcio clitoriano ele é uma região que está muito intimamente ligada ao clitóris. Então dá para ressecar um pouquinho, mas às vezes ele se estende para a região superior. E ele fica aparente mesmo pro lado de fora, né? Começando até com uma pele que daí já não é mais mucosa. E essa região realmente não dá pra gente fazer nenhuma grande cicatriz ali, porque senão vai ficar aparente pro lado de fora. Isso eu sempre abordo. Agora, a parte interna do prepúcio ele clitoriano, a gente faz a ressecção sim do excedente. Eu faço, né? A ressecção do excedente, mas com muito cuidado para não atingir o clitóris. Como é que tu aborda, Beto? Então, assim, o interessante da cirurgia da vagina, né, é que cada caso é um diferente do outro. É muito. A gente vê aquelas artes, né, que tem vários tipos de vagina. Até por a variação anatômica são milhares. Por isso que a gente também não pode indicar um padrão estético, porque elas são muito diferentes, né? Então, porque não existe padrão, né? Não existe. Não tem. Talvez, assim, se fale um pouco de quando os pequenos lábios não fiquem totalmente para fora, os grandes lábios têm aquela aparência juvenil de que não estão tão murchinhos, né? Mas também cheios demais também fica feio, né? Então, o pubis também não ser tão alto, mas tem gente que gosta do pubis alto. Então, a gente... O famoso capô de fusca, né? Capô de fusca. Isso. Tem quem gosta, então a gente precisa respeitar, né? Que o importante de tudo isso é a paciente tá de bem com ela mesma, com a autoestima, porque chega a paciente me falando que não gosta de ter relação mais com o parceiro ou a parceira, né? Não gosta de se expor ao sexo oral só com a luz apagada, porque tem vergonha da área íntima. E olha como isso pode impactar na vida da pessoa, né? E o excedente, e ali, assim, ó, em relação ao excedente de mucosa ali dos pequenos lábios que a gente resseca durante a linfoplastia, tem uma queixa muito funcional nisso também, não é só estético. Então, ó, a paciente que normalmente... Eu recebo muito, assim, essa queixa. De paciente que não consegue andar em bicicleta ergométrica, sente, cavalo, moto. Então, de tão hipertrofiada que é essa região, a paciente sente dor ao fazer essas atividades. Na relação, na relação sexual, durante a introdução do pênis. Aquele excesso, ele entra junto e fica ali arrastando no atrito. Isso. Então incomoda, né? Claro. Incomoda. Então, e aí, o que mais? A higiene. A questão da higiene. Porque quando tem muita pele redundante, às vezes dificulta um pouquinho a higiene. Eu já tive paciente com queixa. Odor. Eu já tive paciente com queixa de na menstruação ficar machucando demais, porque incha um pouco os pequenos lábios da paciente. Então, ela machucava toda a menstruação. Terminava a menstruação, ela continuava com fissuras e o atrito com mods, né? Com o absorvente, com a calcinha. E aí esse atrito causa escurecimento dessa mucosa, e aí o escurecimento deixa inestético, daí a paciente quer clarear, mas essa região da mucosa não tem muito como clarear, né, Beto? Tu que trabalha um pouco mais com aparelho, com tecnologia de laser, essa área de mucosa é só ressecando, não tem muito. A pele, mas a mucosa não. Tanto que toda vez que eu faço cirurgia, eu acabo já combinando depois de fazer o clareamento a laser da parte de fora. Porque daí eu tirei aquela parte escurinha de dentro, aí ficou a parte de fora um pouquinho mais escurecida. E eu faço o clareamento, né? Mas isso é de acordo com o gosto de cada um, né? Então, é muito individual, né? Ingrid, e muitas pessoas perguntam sobre a cirurgia do clitóris. O que tu acha sobre isso? Sobre a redução do clitóris, quando a pessoa tem hipertrofia do clitóris?
A clitoroplastia, né? Ou pexia do clitóris, né? A hipertrofia do clitóris, ela pode ser congênita, né? Pode ser, ou seja, a pessoa já pode nascer com essa hipertrofia de clitóris. Inclusive existem uma gama de, né? Entre o homem e a mulher, às vezes a mulher tem um clitóris um pouquinho mais hipertrofiado, né? Ela já nasce um pouquinho com o clitóris hipertrofiado até por um hiperestrogenismo da mãe durante a gestação. Depois isso vai melhorar ao longo da infância, mas isso pode ser adquirido também. Que é o que a gente mais vê, né? Que é o que a gente mais vê. As pacientes que abusam de hormônios, né, academia, enfim, e desenvolvem essa hipertrofia de clitóris. E aí, essa é uma cirurgia muito delicada. Não é qualquer. A maioria dos médicos nem gosta de fazer, são poucos os profissionais que fazem. Exatamente, né? risco, muito. Né? Porque assim, é uma cirurgia que pode tirar a sensibilidade do clitóris. Te confesso que eu, assim, até hoje, os pacientes que me procuraram para fazer cirurgia para correção de hipertrofia de clitóris, ou não tinham indicação, ou elas achavam que tinham hipertrofia e não tinham, como a de hoje de manhã, inclusive, que eu tive que convencer ela que ela não tem hipertrofia de clitóris, coisa nenhuma, o clitóris dela era normalíssimo. E aí tudo bem, né? Desaconselhei a cirurgia, ou ela já tinha, ou com a hipertrofia de clitóris que elas tinham, conversando e tal, e expondo os riscos que essa cirurgia poderia gerar, né, futuramente, elas acabaram desistindo, acabaram preferindo né, manter a sensibilidade e não ter nenhum risco de perda dessa sensibilidade do clitóris. Mas ele tem um pouquinho mais hipertrofiado, né? Tu já fez alguma cirurgia de hipertrofia de clitóris, Beto? Eu não gosto da cirurgia de hipertrofia de clitóris, eu tenho um pouco de receio. Eu sou uma médica conservadora, né? Sempre fui, em tudo que eu faço. Então, eu tenho muito receio da gente, em virtude da estética, prejudicar a função do órgão, que é tão importante. Então, mas eu não sou contra, se alguém tem essa vontade, vai ter um profissional que faça. Mas eu não me identifico muito com a técnica. Mas o que eu tenho que pensar que tem alguns países da África que fazem a amputação do clitóris proposital, né? E sem anestesia, né? Assim, é incrível, assim. Tem médicos que se especializaram só nessas correções, né? Eu já vi aulas lindíssimas. Sim. Mas eu tento disfarçar aquele aumento. Eu tenho bastante paciente com hipertrofia de clitóris, de academia mesmo. Assim, a maioria é hormonal. E eu tento disfarçar. Então, às vezes, eu faço um pouquinho mais de percorreção na lipoenxertia dos grandes lábios. Isso, exato. Tiro aquele excessinho de pele todo ao redor ali do clitóris, sem expor demais, claro, mas para tentar disfarçar. Mas vai ficar um pouquinho aparente. Mas é uma conduta pessoal e converso muito com a paciente. Teve uma pergunta interessante da doutora Daniela, que também é dermatologista. Que trabalha muito com isso, né, Dani? Em rejuvenescimento. Tudo bom? Mas a paciente, quando tem hipertrofia, mas também tem muita atrofia dos grandes lábios, vocês preferem já fazer a ninfa ou primeiro corrige a flacidez e a atrofia? Eu, particularmente, Dani, faço tudo junto, sabe? Eu já vou eu também. Então, assim, cada caso é um caso, claro, mas se tem hipertrofia dos pequenos lábios, eu vou lá e faço a correção. E uso várias técnicas. Depende do formato que é. Porque é uma cirurgia de retalhos, né? Por isso que eu acho que a gente se identifica bastante, né, Ingrid? E às vezes tem vários folhetos dentro dos pequenos lábios. E a gente tem que reconstruir certinho, senão fica uma borda muito grosseira. Então, para ficar delicado, né, a gente vai reconstruindo os folhetos. Daí, se tem muito excesso em cima do clitóris, eu tiro um pouco, mas mantendo o prepúcio, porque ele tem que estar ali. Né? Aí faz um pouquinho de enxerto de gordura nos grandes lábios. Sem exagero, porque é muito feio também exagerar, né? Mas vai ter uma perda depois, né? Reabsorve um pouquinho da gordura. Então, né? Às vezes tem que fazer um pouquinho de hipercorreção para já prevendo essa... Sempre. Mas o que eu tenho associado muito durante a cirurgia de ninfoplastia também, para esses casos, além do enxertinho de gordura, é também o bioestimulador de colágeno, né? Que é o Sculptra, que é o ácido polialilático, ou o Radiesse, que é hidroxiapatita de cálcio. São usos completamente off-label, ou seja, não são
oficialmente recomendados pelos laboratórios que produzem esses produtos, mas a gente sabe que eles melhoram a atrofia de pele, flacidez em outras áreas do corpo. Então, e na região íntima também, né? No caso, nos grandes Já são lábios. utilizados há muito tempo por Sim, muita gente. muito tempo, Então, face, mão, segura em tudo. usar. Uhum. Mas E eu uso bastante bioestimulador. Às vezes eu reservo, porque como eu associo muito, é uma cirurgia que ela é mais curta, né, Ingrid? Então, sim, a cirurgia que vai levar uma hora e uma hora, dependendo dos detalhes que tu vai ter na cirurgia. Então, é muito comum a paciente fazer assim, botar uma prótese e fazer a íntima, fazer uma sim. lipoaspiração e fazer a íntima. Não, Então, engraçado que a gente comentou ontem, né, Beto? Eu assim, ó, não sei se quem tá me assistindo aí são meus colegas, mas assim, eu tenho a prática de postar muito a minha rotina dia a dia, assim, durante as cirurgias. Aí eu falo sobre as cirurgias que eu fiz no dia e tal. Aí as pessoas ficam achando, até teve esses dias alguém me perguntou, doutora, não faz mais cirurgia íntima? Assim, gente, é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês, né? Porque eu opero em algo Florianópolis, Florianópolis é uma importante. cidade pequena. Sim. Então, e muitas pacientes até vêm de fora, de outras cidades de Santa Catarina ou até de São Paulo, que eu atendo aqui em São Paulo também, e para operar em Floripa. Aí, o que acontece? Família toda sabe que aquela paciente está operando naquele dia, todo mundo me segue, vai lá e, vamos ver o que a doutora Ingrid vai falar da cirurgia da Mariazinha, sei lá. Aí a Mariazinha não contou para a família que ia fazer linfoplastia. Só que aí a doutora, como é que a doutora Ingrid vai falar no stories que a paciente vai fazer linfoplastia? Não dá, né? Aí a Mariazinha, para o stories, está fazendo só uma lipo, está fazendo só uma prótese. Claro. Mas na realidade, a Mariazinha está fazendo a linfoplastia também. Porque eu não falo, porque a paciente, eu não posso expor a paciente. Assim, é o único tipo de cirurgia que realmente eu tenho muito receio em expor, porque eu sei que os amigos e os familiares sabem que ela está operando naquele dia, entendeu? Então mas aí. eu nunca falo. Mas é uma cirurgia muito comum, gente. Eu tenho muita procura por linfoplastia, por ser mulher, por ser cirurgiã plástica, tanto eu quanto a doutora Maria Roberta, aqui em São Paulo. Eu acho que mulher tem mais facilidade nisso. É uma cirurgia muito feita, né? Sim, muito. É muito comum, mas realmente tu não fica falando que faz a cirurgia, né? Pra não expor, né? Ela já tem esse nome de cirurgia íntima pela fase que a gente vive de ter essa dificuldade. E até dos maridos, tá? Tem paciente que não fala pro marido. Então. Exatamente. O marido foi viajar e tal, não sei o que, daí aproveita, quando ele volta de viagem, já tá feito. Já tá recuperada. E falando nisso, é bom a gente falar da recuperação da cirurgia, porque eu vejo que tem médicos, mas tem muito paciente assistindo também. E várias pacientes me falaram que iam assistir também. Então, assim, a recuperação da cirurgia, ela é relativamente tranquila, né? Porque é uma área que incha bastante, nos primeiros 3, 4 dias fica bem inchado, eu já aviso para paciente antes, mas em uma semana já tá bem desinchado. É um tecido mole, né? Tipo boca, pálpebra, que incha rápido e desincha rápido. Então, a paciente quase que não precisa de tempo. Se ela opera numa sexta, segunda ela volta a trabalhar. Sim, normal. E é um pós sem dor, né? Tem um incômodozinho assim de alguns detalhes, não pode usar papel higiênico por um tempo, vai fazer uma duchinha muito leve na região para fazer higienização, porque não pode ficar. Tem os pontos que são reabsorvíveis, a gente não tira os pontos. Tem alguns cuidadinhos assim, mas assim, é uma cirurgia que, nossa, é uma cirurgia, né, praticamente, é hospital dia, vai embora no mesmo dia. No mesmo tranquilamente. Dia, pode fazer com sedação, né? Com local em sedação, é realmente uma cirurgia de pós tranquilo, volta à atividade física cedo, com 2 semanas eu já libero para uma atividade física leve. A atividade sexual, importante, né? Isso aí é importante falar. Eu levo em conta dependendo da cicatrização do paciente. Se tá tudo 100%, eu acho que o tempo ideal é 1 mês. Eu já liberei antes, em alguns casos, tá? Que a abordagem foi menor, com 3 semanas. Antes disso, eu nunca liberei. Eu costumo falar para paciente que é a famosa quarentena. A gente está vivendo a quarentena aqui, né? Já passou muito de 40 dias a nossa quarentena aqui, né? Mas é a famosa quarentena. São os 40 dias que normalmente se falava para a mulher que faz parto normal, né? Depois do parto normal tem que passar pela quarentena, né? Quando tinha episiotomia ou laceração, enfim. Então é a mesma coisa, é uma cicatrização de mucosa íntima ali da vagina, e aí 40 dias para cicatrizar bem, assim, a gente ter certeza de que... Mas aí também a pessoa pode fazer outras coisas, entendeu? Claro. É só a vagina que tem que ficar de quarentena.
Mas, Roberto, teve uma outra pergunta antes ali que eu achei bem interessante, que é uma pergunta muito recorrente no consultório. Ah, doutora, a cirurgia é feita com laser? Gente, mas que mania que vocês têm desse negócio de laser, gente? Ela pode ser, né? Pode Mas ser. assim... Existe corte a laser, mas isso não quer dizer melhor ou pior, né? Um cautério que a gente usa, ou bisturi, são maneiras diferentes de cortar, mas com o mesmo resultado, né? Então, e sabe o que eu acho, na verdade, Beto? Eu acho que os colegas de antigamente costumavam falar para os pacientes que o eletrocautério era o laser. Que é aquele que é o da cauterização, que é o que a gente cauteriza vaso para não sangrar, enfim. Eu acho assim, é muito... Não é laser, gente. Entendeu? É bisturi. Tem gente que faz mas... laser de CO2. Eu tenho no hospital o laser de CO2, tá? À disposição. Sim. E eu prefiro fazer com o Vale Lab, com a ponteirinha colorado, que é bem fininha. Ó, Vale Lab é eletrocautério, não é laser. Mas é um aparelho que faz isso também. Mas por quê? Porque a ponteira do CO2 que eu tenho lá, pelo menos a máquina que eu tenho lá, ela é um pouquinho mais grosseira. E dá na mesma, sabe? Então eu acho mais delicado o eletrocautério, mas não tá certo, não tá errado, né? São maneiras de fazer, de se chegar ao mesmo resultado. É mais a preferência do cirurgião. Então não é isso que... E não quer dizer que é pior ou melhor, entendeu? Isso, assim, é critério técnico que, na verdade, isso não chega a ser uma questão para o paciente. Isso é da técnica, assim. Isso não vai influenciar em nada o resultado ou... ainda falando da quarentena, porque eu já tenho uma sugestão para o paciente, tá? Que já é a nossa rotina, assim, a paciente de íntima a gente vira amiga, né? Porque é muita intimidade ali junto, né? Então, todos os pacientes, na verdade, a gente vai se aproximando muito e vira amiga de verdade, né? Então, o combinado é assim, ó, já faz, a maioria conta pro marido, né? Porque já tá nessa questão satisfeita, já teve filho, já tá em alguma fase que... Esse é o mais comum, mas tem a jovem, tem a mais velha, tem de todos os jeitos, mas a mais comum é aquela que está procurando melhorar a sua autoestima, né? Melhorar a relação com o parceiro. Então, eu falo para já ir avisando antes, ó, daqui a 30 dias a gente vai ter uma comemoração especial que eu vou te mostrar o resultado da cirurgia. E sempre funciona super bem, sabe? Eu falo assim, depois tem que me contar. Me conta como é que foi. Então, essa é boa. Legal, assim, sabe? Porque dá realmente uma revigorada no relacionamento dos pacientes. Ai, que legal. Então, é uma boa ideia. Legal, assim. E eu tenho vários feedbacks, elas chegam me contando super animadas depois, assim, sabe? Como é que foi. Que legal. Eu acho que é uma cirurgia que não tem nenhuma paciente que a gente faz essa cirurgia que não tem um up nesse sentido da vida sexual, total. sabe? Não, e assim, Beta, e agora tu falou de um nicho de pacientes que são essas pacientes um pouco mais velhas, que já têm filhos ou que já estão casados há muitos anos, que dá esse up, né, na relação. E também, olha, eu vou te falar, eu tenho recebido pacientes... bem comum, pacientes que não iniciaram ainda a sua vida sexual e que vêm trazidas pela mãe, normalmente, que a mãe já percebe isso. Sim. Então, são pacientes ali nos seus 15, 16 anos, né, que referem que não começaram a vida sexual, mas não sei também, né? A gente não fica investigando muito isso na frente da mãe, que às vezes não, né? Mas, claro. Enfim, e aí já querem... ou, né, ou iniciaram recentemente, já perceberam esse problema, né? Entrou ligação, né? Enfim, estão intimidadas. Entrou ligação pra ti, né? Não, é a bateria. A bateria. Tá. Você falou da ligação, né? Que eu falei, não, a bateria recebe ligação no meio. Não. Aí, assim, então, são as pacientes que hoje iniciaram a vida sexual e perceberam que estão com alguma... um pouco tímidas em relação à sua região genital e vêm buscar, ou não querem nem iniciar a vida sexual com aquele problema, né? Já sentem essa queixa estética antes mesmo de expor a sua região genital para algum parceiro. E já querem melhorar antes isso. Então, assim, muitas pessoas perguntam com que idade pode se fazer uma ninfoplastia, né? Aí eu costumo falar que normalmente, a minha abordagem, tá? Que é normalmente a mesma de prótese de mama, que eu falo que pelo menos 2 anos depois da menstruação, da primeira menstruação. Então, assim, aí a gente já entende que os hormônios já estão mais ou menos regulados,
Não existe gente, isso não é fixo, entende? Tem casos de alterações muito grandes que às vezes a gente precisa abordar mais nova, claro, né? Por uma questão funcional. Mas como uma regra geral, vai para, né, para a maior parte das pessoas. A Gabi Schwartzman falou que já operou um menor de idade 3 vezes, trazida pelas mães. Sim, eu também. Ribeirão, que faz muita também cirurgia. A Gabi faz bastante também. E assim, sempre as mulheres, né? Normalmente os homens, eu não vejo muito homem, colega, não que eles não sejam habilitados, não sejam capazes, não sejam muito bons também para fazer essa cirurgia, mas as mulheres se sentem mais à vontade com a gente. Né? Claro. As pacientes que procuram mais as cirurgiãs mulheres para isso, né? Mas as menores de idade, eu vou te falar, já recebi até menor de idade que foi amputada por um outro colega, que veio para correção, entendeu? Amputada, para quem não estava aí desde o começo da live, amputada é quando resseca totalmente os pequenos lábios, né? Então é complicado isso, assim. Imagina uma menina jovem e já com os pequenos lábios, tinha várias assimetrias, enfim. Sim. E sempre corrigir um problema é mais difícil do que né, tratar uma primeira vez. Então a gente consegue melhorar, mas não muitas vezes não consegue deixar 100% essa função. Então, por isso que é tão importante, né? Um profissional que entenda disso. Porque a gente não tem, né, Ingrid, já porque a gente é cirurgia plástica, a gente sabe fazer tudo da cirurgia plástica. Exato. Né? Então, assim, a gente se especializa em algumas áreas para oferecer mais qualidade mesmo, né? Porque senão tu é especialista em tudo, tu não é especialista em nada. Então, é isso mesmo. E eu recebo, assim, muitos casos de problemas, né? Não tem um jeito. E sempre é mais difícil. Então, é importante, assim, procurar um especialista que entenda o que está fazendo, né? E é uma área que evoluiu muito, como em tudo na medicina, muito, né? Então, a técnica é outra. E a gente usa muitas outras coisas, né? Então, a gente tem... E a preferência do cirurgião também. Antigamente nem se fazia essa cirurgia, né? Imagina. Nem se pensava em melhorar esteticamente a região, né? Claro. E também falando do laser, né, Ingrid, que a gente faz depois, tem que a gente conversou ontem não sei quem viu, né, as histórias da Ingrid. Ontem que foi abordado o laser íntimo, né? Então, depois a gente pode associar. Eu não gosto de fazer no mesmo momento, porque já é muita coisa né, ali no mesmo tempo. Tem gente que faz, não é que esteja errado, mas eu sempre deixo ou para antes ou para depois. O interno, quando a queixa... Porque para que serve o laser interno, né? O intravaginal. Então, ele serve para melhora da atrofia vaginal, que é quando a paciente vai perdendo lubrificação, vai perdendo a elasticidade da vagina, porque ao mesmo tempo que a vagina ela fica mais larga, ela fica menos elástica. Então, a paciente tem dor na relação, mas ao mesmo tempo também ela fica como se fosse uma vagina mais flácida, né? Então, o laser interno, ele acaba ajudando todos esses aspectos. Ele vai estimulando o colágeno e melhora essa elasticidade da vagina. E ele tem uma resposta incrível, uma coisa relativamente nova, que antes não se falava tanto. Então, é uma alternativa para as pacientes que, por exemplo, usam hormônio porque tiveram câncer de mama, por exemplo, e não podem usar hormônio porque tiveram câncer de mama. É uma alternativa que tem aí, que não é hormônio tópico, que antes era só o que a gente tinha para esses casos. Porque as pacientes de pós-câncer, elas às vezes têm que tomar até umas medicações antiestrogênicas, o que resseca demais a mucosa vaginal. Né? E aí o laser intravaginal ele vai rejuvenescer e estimular a mucosa de uma forma geral. Então, o que essa uma mucosa rejuvenescida agrega na paciente? Mais lubrificação, mais força têncil, né? E aí também melhora e todos os aspectos que melhoram decorrentes disso tudo, né? Sim, prazer na relação, né? Exato. A menopausa também traz esses sintomas, pós-gestação, que às vezes tem incontinência urinária por isso. Sempre a gente precisa, antes, o paciente passa por um especialista, né? A gente não é ginecologista nem urologista, né, Ingrid? Então, o paciente passa por um especialista para descartar a causa, né? E o especialista liberando, aí a gente a incontinência urinária, para quem tá aí assistindo, né, que não é médico e tal, é quando a paciente, às vezes, após vários partos, ou às vezes nem tem filho, também já tem incontinência, né? Ou um parto. Eu tive filho. Pois é. Ou, né, com o próprio envelhecimento, isso pode acontecer também, que a gente vai ficando, né, a musculatura pélvica vai perdendo a força, enfim. E a gente escapa umas gotinhas de xixi, por exemplo, no espirro ou numa tosse.
Então, isso acaba se tornando muito desagradável, porque Sim. algumas pacientes começam a sentir odor de urina na roupa, né? Começam a se... eu escuto relatos de pacientes que se sentem desconfortáveis até numa mesa de jantar, porque acham que as pessoas estão sentindo cheiro de urina, que ela começa a rir, escapa xixi. Ó, a Fernanda do ultrassom de pele, né? Fernanda Cavalieri, excelente referência no assunto. O laser para atrofia do puerpério funciona. É isso que eu tô falando, Fernanda. Isso! Eu sou experiência própria aí, porque eu tive incontinência urinária depois da gestação e só com laser de Erbium, que eu uso fotona, com 3 sessões eu não tive mais. E agora até faz mais de ano que eu não faço mais o íntimo, até tenho que fazer de novo. E o que é muito interessante também, que é um aparelho relativamente novo até aqui no Brasil, que está vindo, né? Que alguns colegas já têm lá em Floripa, tem, a doutora Luísa Guedes tem, é uma ginecologista lá em Floripa que trabalha muito com isso, é o Encela, que é um aparelho que na verdade, uma cadeira que faz uma eletroestimulação nessa musculatura pélvica, né? E que estimula, é como se fosse uma musculação forçada e é uma estimulação elétrica mesmo dessa musculatura, e aí a gente faz uma contração submáxima ali dessa musculatura, e aí promove uma melhora dessa incontinência urinária também, e de todo o resto, né? Da força, da vagina. Tem muita tecnologia hoje, né? Evoluiu demais esse ramo. Evoluiu muito. Fernanda, vamos cuidar de você, tá? Fica tranquila. A Fernanda, todas as amigas com laser, tá? A Fernanda... De todas. Olha, eu vou dizer... Só eu mesmo para falar no Stories que eu tava fazendo laser íntimo, né? E a Fernanda agora aí dando declarações íntimas aí no meio da live, gente. Mas é isso, tá na hora de... Adoro! Se a gente levanta essa bandeira, né? Conquistamos... Então, nós somos as primeiras a ter que parar mesmo. As minhas amigas comentam, tu fala vagina nos stories com a maior cara de pau. Eu falo... Berta, mas isso aí, olha, eu recebo até hoje paciente. Tu sabe muito bem, 3 anos atrás eu dei uma entrevista no The Noite lá pro Danilo Gentili sobre esse assunto. Foi meia hora de entrevista e eu falando com ele na maior naturalidade. Eu acho que até ele se surpreendeu, assim, porque e as minhas pacientes até hoje assistem, adoram, tá lá no YouTube, coloca lá Ingrid Luckman, aparece lá o link pro The Noite pra quem quiser assistir essa entrevista, foi muito divertida. Eu lembro do Scrotox. O Scrotox. Então, vamos falar um pouquinho da parte masculina também, né, Beto? Porque vamos falar um pouquinho do masculino, que é o seguinte, que os homens também, né, tem isso. Então, assim, tem vontade de melhorar a parte íntima. Então, assim, tem o tal do Scrotox, que é o Botox para o saco escrotal. Porque o saco escrotal é uma musculatura... Só da Doctor aí, hein? Hã? Só da Impera Doctor aí, não. Só da Impera Doctor. Eu já vi a Eveline também, a Ana. Então é o seguinte, o músculo da bolsa escrotal é um músculo liso que ele contrai, ele não contrai propositalmente, né? Não é... Bom, enfim. Mas existe um tratamento com toxina botulínica para essa musculatura da bolsa escrotal que vai relaxar esse músculo e fazer com que a bolsa escrotal não pareça tão enrugada. Eu, honestamente, eu não vejo qual o ganho estético disso, porque a bolsa escrotal fica maior e flácida, fica grande. Então, ele fica com um saco grande, fica sem ruga. A Fernanda tá falando que a gente tem que exigir saquinhos contraídos. Saquinhos contraídos. Pois é, mas assim, ó, com o Botox, ele não vai ficar contraído, ele vai ficar sem ruga, ok, sem ruga. Mas, gente, vai ficar flácido, né? Então, assim, e maior. Então, eu não vejo qual é o ganho estético que um Botox no saco escrotal possa dar. Mas, assim, ok, existe. E aí, existe também o preenchimento de pênis, né? Da circunferência peniana. Roberta, tu faz esse tratamento? Como é que é? Não, conta aí. Não, eu não faço. Eu não tenho nem procura, que engraçado, né? Eu tenho procura só das mulheres. Nos homens, o que eu faço de tratamento faço lipo do pubis. Porque quando a gente faz lipo ou lifting do pubis, naturalmente o pênis parece maior, né? Exato. Sem correr um risco de um aumento peniano que a gente sabe, né? Eu trabalho em um hospital geral, que é o Einstein, né? Quase todo dia tem alguma cirurgia de correção de necrose em pênis, por tentativa de aumento peniano, com PMMA, então a gente tem que ter um pouco de cuidado. É a equipe de urologia que trata, né?
É o urologista, claro, mas é um hospital, o Einstein é um hospital geral, né? Sim, Então sim. tem várias especialidades. Então a gente sempre vê, assim, né, conversa com os colegas, a gente sempre toma café todo mundo junto. Então, realmente, assim, eu não sou, né, muito adepta ao preenchimento mesmo, mas também não discordo de quem faça, cada um sabe a sua técnica, mas tem que tomar cuidado e escolher o profissional porque tem os seus riscos, né? Mas eu acho que só a lipo de pubis ou lifting, quando indicado, aumenta demais a aparência já. Então, o homem consegue enxergar e ele parece maior mesmo, porque, É mesmo. pensa, aquele capozinho ali por cima, ele cobre, né, o pênis. Então, vai ficar com a impressão de menor. Então, dá para, sim, é uma ótima opção de tratamento. E o co-sculpting, né? Que também, para quem não quer fazer cirurgia, às vezes tem aquele Sim. excesso de gordura na região pubiana, ou o homem ou a mulher, é uma opção também de tratamento. Hoje em dia, a gente tem tanta opção que é só, né, ser avaliado e escolher se quer passar por cirurgia, se não. Às vezes, só no consultório, a gente já consegue tanto resultado bom, só com o laser ou com o sculpting, vai fazer o preenchimento com ácido hialurônico, às vezes, para aumentar, pode ser usado, ou os bioestimuladores. A gente tem muita tecnologia, hoje em dia, muita mudança, né, na abordagem dessa região. Sim. Existe uma cirurgia também para os homens, que também é utilizada para aparecer mais para o volume peniano, na verdade, o comprimento, né, dessa vez, é aquela cirurgia de liberação do ligamento peniano. Então, é uma cirurgia também relativamente simples para fazer a liberação desse ligamento, que daí ele em repouso, ele parece ser mais longo, porém, numa ereção, ele não consegue mais ter uma ereção completa, né? Uma ereção, assim, digamos, vertical, tá? A ereção, ele não consegue, com a liberação desse ligamento peniano, não é que ele não vai ter o enrijecimento, né, durante a ereção, mas não consegue mais elevar até onde, né, ele perde essa elevação peniana vertical. Tu tens, assim, essa procura no consultório? Tu tens essa procura de homem no consultório? Não, eu não. Tô só falando aqui teoricamente, porque o homem não me procura para isso, não. É interessante, né? O homem, do mesmo jeito, né? Eu acho que é mais difícil ele procurar a gente. Mas assim, ó, eu tenho feito muito. Eu tenho feito muito. Eu tenho um público de pacientes masculinos homossexuais, tá? E assim, mas é para estética geral. E tenho também muito os cônjuges das minhas pacientes. Então, assim, só esse mês já operei 3 pacientes, eu até falei sobre isso nos stories essa semana. 3 maridos de pacientes, foram 3 lipoaspirações. Então, assim, é claro que a gente não sabe da queixa do casal, né? Mas é óbvio que a gente contempla também, já que já tá fazendo uma lipoaspiração de tronco, de abdômen, de peitoral, também vai limpar o pubis. Né? Claro. A gente oferece, porque se ele já tá... Eu não sou de indicar coisa nada a ver. A paciente chega me pedindo que quer botar prótese de mama, eu vejo que ela tem modelo em Habana, eu não fico oferecendo. Claro. Né? Eu pergunto só assim, tem mais alguma coisa no teu rosto, alguma coisa que te incomode pra gente fazer junto? Mas se tu tá fazendo uma lipoaspiração no homem, tu vai indicar, né? Ó, sim, quer super. Fazer ou na mulher, quer fazer no púbis também? Eu vejo que tem um acumulinho de gordura aqui. Aí sim, acho que... E assim, realmente, a impressão... Eu concordo muito contigo com essa tua colocação aí de que a lipoaspiração do pubis já dá essa impressão de que tem um aumento peniano, assim. Então... com risco, e praticamente com risco quase que nada, né? É muito seguro o procedimento da lipoaspiração dessa região. Embora fique bem roxinho depois, né? Aí eu sempre aviso o paciente. Então, fica bem roxinho. Porque todo o hematoma disseca lá pro escroto e pro pênis, né? Então fica bem roxo. O famoso... o saco fica roxo mesmo, não tem jeito. Ó, a gente tá rindo aqui porque a gente quer tornar, né, é a nossa maneira de abordar o público de maneira leve. Mas isso não quer dizer que a gente leve muito a sério, tá? É isso mesmo, a gente acaba rindo. Mas de maneira leve, até pra quebrar o gelo. Olha lá, vem a esforçada ali, a Fernanda já tá... Meu Deus do céu. Bom, todo mundo indo junto. É isso aí, para realmente quebrar e parar da gente ter vergonha de falar de vagina, ó, tem que falar, já começar a falar. E se olhar, né? Olhar com o espelho, se conhecer, isso é tão importante, né?
para autoconfiança da mulher, para relação sexual, isso faz toda a diferença. Então, Ô, Beta, e olha levar só, de maneira tem um leve. outro assunto bem legal para a gente abordar aqui, que eu vi alguém perguntando sobre o preenchimento na região do ponto G, que a doutora Tá. Daniela, eu já vi uma aula da doutora Daniela sobre isso, que ela faz bastante, tanto com gordura, né? Pode ser feito com gordura, quanto com ácido hialurônico. Então, como é que é feito isso, né? Tu queres falar um pouquinho? Fala aí. Não, pode falar, pode falar. Não, então, é um preenchimento ou enxerto de gordura na região. A gente faz internamente, né, pelo canal da vagina, coloca aquele espéculo, que é aquele aparelhinho da ginecologista, e com muito cuidado, né, claro, porque tem vasos importantes nessa região, uma região muito delicada, mas a gente mais ou menos vê que o ponto G, gente, não é uma coisa visível, a gente não consegue ver o que é o ponto G, né? Claro, tem várias teorias em relação a isso. Tem, né? O que falam é que é uma região com acúmulo maior de terminações nervosas. De terminações nervosas ali. Enfim, tem gente que relata que tem na parede anterior da vagina, que tem uma elevação, assim, um tecido um pouco diferente do resto da parede da vagina, mas isso de fato nunca foi comprovado. Mas, é um assunto controverso. Controverso, né? Enfim. E aí a gente injeta ácido hialurônico ou uma gordura ali por baixo, né? Submucoso ali naquela região, com que intuito? Fazer ele ficar um pouco mais elevado na parede anterior e fazer com que essas terminações nervosas fiquem mais sensíveis, né? Fiquem mais sobressalentes e mais sensíveis ao toque durante a fricção do pênis na entrada da vagina. Então aí, se esse ponto G ele tá mais em contato com o pênis, não, né? Teoricamente teria mais sensibilidade, né? Mas isso também é uma coisa muito controversa, mas existe isso. A doutora Daniela aí faz bastante, ela até tem que cuidar com a gordura no ponto G. Principais relatos de complicação e embolia nessas áreas são com gordura. Mas verdade, assim como qualquer enxerto de gordura. Mas teve um relato esse ano, recentemente, que foi com ácido hialurônico, que injetaram 13 ml também, né? Na verdade, qualquer produto sólido que se injete, se for dentro de vaso, a doutora Fernanda Cavalieri está aí para falar, qualquer coisa sólida que se introduza dentro de um vaso, seja ele veia ou artéria, pode fazer embolia. Então... Daria para fazer isso guiado com ultrassom transvaginal, sem sombra de dúvida, com um Doppler, sim. Maravilhoso. É uma ideia interessante da gente levar. Não sei se alguém já faz, mas é uma ideia interessante, porque existe sim, eu tenho um pouco de receio por conta desse risco, embora seja raro, esses relatos sejam bem raros, tá? Até porque a procura por esse procedimento também não é uma, né? No meu consultório, assim, paciente falando de ponto G, bem raro, assim. Então, mas é uma outra alternativa que a gente tem, e quem faz diz que as pacientes relatam uma melhora interessante. Então, por que não, né? Vai mudando, vai evoluindo. Então, a gente está sempre, daqui a pouco, quem sabe ano que vem, a gente está aqui falando da injeção do ponto G também, né? Então, exato. Mas sempre com cuidado. Tudo tem que ser com cuidado, né? A cirurgia... E outra, Ingrid, sobre complicações com essa cirurgia, que eu acho que é importante a gente falar também, né? Ah, sim, claro. A maior complicação da ninfoplastia, que é a ressecção do excedente de mucosa dos pequenos lábios, são os hematomas que acontecem, né? Os sangramentozinhos que geram hematoma nessa mucosa. E que às vezes decorrem ou não de deiscência dos pontos, isso é muito comum. A deiscência de pontos é muito comum, seja por falha técnica, muitas vezes, ou por falta de cuidado da paciente, ou porque a paciente teve relação sexual antes do previsto, porque às vezes a paciente, por mais que queira obedecer às ordens médicas, a gente sabe que muitas vezes o marido, enfim, a gente nunca sabe como é a relação conjugal, né? É complicado, às vezes, ficar 40 dias sem relação, né? Então, eu percebo, assim, nas minhas mãos, o que eu vejo, assim, que é mais comum, mesmo não sendo tão comum, é a deiscência de ponto, assim, é o que acontece, né? Não é comum, mesmo assim, um pontinho que outro, uma região que cicatriza bem porque é mucosa, isso, né? Na verdade, assim, mesmo que abra ou que afaste um pouquinho o ponto ali,
Isso, assim, a mucosa vaginal é muito, ela se recupera muito rápido e fica muito boa qualidade estética depois, assim, muito raramente a gente precisa refazer a sutura, né? Tá, e hematoma também pode acontecer, não é muito comum. Eu até hoje tive um caso de hematoma. Um paciente que ainda estava dentro do hospital, eu pude, né, abordar rapidamente da dor na hora, mas também é uma resolução relativamente tranquila. Tu tira o sangramento, consegue conter o sangramento e depois fica tudo bem. Ela vai ficar com um pós-operatório mais roxinho, mas em 2 semanas está resolvido. Então, não tem riscos potencialmente graves para essa cirurgia. Uma cirurgia mais segura por ser menor, de menor porte, né? A doutora Daniela falou que já fez mais de 200 casos. A doutora Daniela um dia podia ensinar pra gente também, né? Falando nisso, que eu acho que agora é uma hora boa. E o relato das pacientes também, né? E saber se essas pacientes tiveram resposta clínica, se realmente elas sentem mais prazer, ela né? disse ali com excelentes resultados, mas ela usa pouca quantidade de ácido hialurônico. Então, para garantir a segurança, né? Então, é interessante que a doutora Daniela, ela é a responsável por uma pós-graduação, que a gente está aqui nessa live a respeito disso, né? Para discutir cirurgia íntima, mas foi por conta dessa pós-graduação de rejuvenescimento íntimo, que vai acontecer no Instituto Lapidari, em Balneário Camboriú, a partir de agosto. E a doutora Daniela, que é a Fernanda está muito interessada nesse ponto G, gente. Olha ali. É muito ponto G. Acho que a Fernanda está querendo fazer o procedimento, gente. Vamos. Ó, a doutora Daniela e a doutora Úrsula Malteman, que são as organizadoras dessa pós, só em rejuvenescimento íntimo. Então, vai ser o ano inteiro só sobre isso. Inclusive, vai ser abordado, né, doutora Daniela? Ela falou ali em essa cima que ela vai técnica do ponto G. Então... Não, esse curso realmente é um curso bem completo, bem... diferenciado. Eu nunca vi. Diferenciado. Acho que aqui no Brasil... Porque aqui no Brasil é inédito esse curso. Assim, já teve curso de fim de semana, que eu sei, inclusive, da doutora Úrsula também, que a doutora Daniela também, né? Cursos mais rápidos. Agora, assim, realmente... Pós inteira, né? E com essa programação extensiva, assim, do ano inteiro, realmente, eu acho que é inédito, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, manda direct no Insta do Lapidari, que eles vão entrar em contato. Vai começar agora em agosto, alguns módulos presenciais, alguns online. Né? E eu tô super curiosa, eu quero fazer a pós também, porque a gente sempre tem muito para aprender, né? Então, ainda mais que vai ter várias áreas, vai ter o ginecologista, vai ter o dermato, o plástico, então todo mundo. Ó, a doutora Luísa Guedes entrou ali, ó, é a minha querida ginecologista. Eu não sei se tu estavas desde o começo da live, Luísa, mas eu falei que você tem o Encela lá em Floripa, que é o aparelho que faz a eletroestimulação da região pélvica, né? E que melhora muito também a região, né? Da parte dos músculos aí. Vamos lá. Ô, Fernanda, vamos te botar junto ali na pós ali, ó. Já tá se convidando ali, ó. Já tá. Vai agregar muito. E assim, e vamos abrir um pouquinho para as perguntas, gente? O pessoal aí tem alguma pergunta? Como é que é? Já tá quase no final, né? Já tá quase, tem 8 minutos, né? 8 minutos, a gente vai ter que encerrar com 1 hora pra gravar. Mas a gente... Faltou algum assunto, Beto? Tu acha que a gente falou até do masculino, né? Olha, alguém perguntou ali sobre a diminuição dos grandes lábios. A gente falou pouco sobre isso. Tá? Então, sim, é menos comum. Mais comum são os pequenos, mas já fiz vários casos. Sim. Tinha muito excedente de pele e tu faz uma cunha por dentro. Não dá pra ver a cicatriz. Pela mucosa úmida. Isso. Ou uma lipoaspiração muito delicada também, né? Isso, se for só gordura, uma lipo delicada. Depende. Depende se é pele, se é gordura, né? Então, às vezes, já aconteceu de eu tirar a pele e botar gordura. Porque às vezes tinha só flacidez de pele. Então, eu fiz as duas coisas juntas. Então, cada caso vai ser um caso. Mas dá para reduzir, sim. E tem que ser individualizado. E a cicatriz dos grandes lábios não aparece. Nenhuma dessas cicatrizes da cirurgia. Não, e associar com bioestimulação, para mim, assim, é muito... Assim, é um diferencial, sabe? Melhora muito mesmo a flacidez. Tanto o Sculptra quanto o Radiesse. O Elancê, que é o outro bioestimulador, eu não tenho muita experiência nessa região, mas o Sculptra e o Radiesse são excelentes para essa região, assim, quando bem aplicados. Sim. Ali, a linfoplastia pode tirar a sensibilidade ou causar dor depois de algum tempo após a cirurgia?
Só se for retirado demais os né? pequenos lábios, que é o que a gente falou antes, né? Ou se inadvertidamente ressecar o clitóris, né? O que é uma iatrogenia braba, né? Mas, no geral, a cirurgia, quando bem indicada, bem realizada, não deixa dor, pelo contrário, né? Fica até mais confortável para a relação sexual. Exatamente. Isso que a gente também vai associar outras coisas depois, né? Vai fazer um laser, vai melhorar. Depende de cada queixa. A gente tem muito artifício para Olha ali, ó, a tratar Thaís todas de as Oliveira queixas. Oficial, que é a minha querida amiga e faz a micropigmentação da minha Ah, sobrancelha. Ela falou ali, ó, eu ninfoplastia é vida. Fiz aos 14 anos, foi o que eu falei antes ali, que eu tenho muita procura de pacientes que me procuram antes do início das atividades sexuais, né? Ainda virgens e fazem a ninfoplastia já para não ter esse problema na vida. Ó, ela tá relatando, ele não fui eu que fiz, mas claro que não, né? Que quando ela tinha 14, eu também tinha 14, eu acho. Não dava, né? Aí não dava. Ó, alguém perguntou se é comum os pequenos lábios não serem é muito comum. Não Nossa, serem total. simétricos. Raramente é simétrico, né? A maioria de tudo, não só de pequenos lábios, né? A gente não é simétrico em nada. Então, os pequenos lábios vão seguir o mesmo Não, padrão. isso é muito. E é muito engraçado, assim, que as pacientes. Eu recebo muita paciente que fala assim, ó, doutora, é normal? Minha vagina é normal? Gente, mas não existe normal, né? O que Da é vagina. normal, né? Todas são normais, claro, a não ser as aberrações, as deformidades, né? As malformações. Claro. Mas assim, um pequeno lábio um pouquinho hipertrofiado, um clitóris um pouquinho não sei o quê, sabe? Tem muita, a variedade anatômica da região genital feminina é assim, eu não sei, eu acho, olha, eu ouso dizer que é a região que mais tem variação anatômica na mulher, honestamente, Eu acho que porque Eu acho que é mesmo. Segue mesmo. Mas qual que é? Existe um padrãozinho, assim, né? O que as pessoas mais procuram? Que é o que se assemelha a uma vagina jovem. E como é que é uma vagina jovem? claro, Né? aí sim, o padrão estético seria esse, exatamente. Né? Rosadinha, Então, mas com bastante ou mais colágeno. clarinha, né? O rosadinha é pra gente que é bem branquinha, né, Ingrid? Mas quem é já mais morena, ela é cor de pele, né? Então, já brigaram comigo aí, porque uma vez eu falei rosada. Mas a famosa pepeca rosa é desejada, vamos combinar. Que virou até meme durante a Copa, né? A pepeca rosa. Mas assim, com bastante colágeno, ou seja, sem flacidez nos grandes lábios, sem excedente de mucosa nos pequenos lábios, com o clitóris não hipertrofiado, num tamanho ok, que não ultrapasse os grandes lábios, né? Assim, mais ou menos isso aí, né? Mas assim, é um padrão que a gente tenta alcançar, mas dentro de cada um e dentro do desejo de cada um. Tem paciente que pede assim, eu não quero grandes lábios grandes, quero bem pequenininho. Então, para não botar gordura, às vezes até tirar um pouquinho. Então, vai muito do padrão de cada um, né? Exatamente. Tem um hashtag novo, Pepeca Rosa. Pepeca Rosa. Olha ali, eu queria... várias amigas que me mandam esse hashtag, viu? Exatamente, porque o laser, o fotona que a doutora Maria Roberta faz, que eu fiz, ou ela aplicou em mim ontem, ele, depois de 3 sessões, normalmente, né, Bessa? Depende do caso. Deixa a pepeca rosa. Deixa a pepeca. Eu já deixei muitas pepecas rosas. Aí, ó. Fazendo bem pra humanidade. Né? Toda a região, né? Eu vou até a região perianal, porque tudo. Pra ficar tudo homogêneo, né? Mas é de acordo com o gosto, né, da paciente. Se ela quer clarear, a gente pode. Se não quer, fica assim, né? Então, tudo bem. Exato. E agora esse negócio de clareamento aí tá cheio de mimimi em cima do clareamento aí, né? Não pode mais falar clareamento. Não. Mas tudo bem, faz parte, né? Sempre vai ter crítica, mas a gente tá aqui Justo pra tu, né, Beta? Justo tu falar um negócio desse, até parece. Não podem me chamar de preconceituosa. Não, de jeito nenhum. Quem conhece, conhece. Quem conhece vai entender o que a gente tá falando. Não. Mas assim, a gente tá aí para ajudar. Então, quem quer melhorar a região, é isso. A gente tem muito artifício para melhorar. Então, vai do desejo de cada um, desde que cada um fique feliz com a sua. Temos 2 minutos, viu? Nem isso. Eita. A Thaís falou que já micropigmentou a região perianal. É um desejo dos pacientes hoje em dia, dos pacientes em geral também, né? Olha quantas alternativas tem. Olha quantas alternativas de tratamento estético, cirúrgico, não cirúrgico tem, né? Até com micropigmentação anal, olha só. Sim. Não, e não é que a gente está ditando o que tem que fazer, né? Não. É oferecendo alternativa para quem quer alguma alteração na região. Exatamente.
Ah, eu adorei, Beto. Vamos despedir então? É, Quem vai acabamos fazer aí. quem vai fazer um print para mandar pra gente depois? Manda aí, faz coração aí, Beto. Faça um print aí, gente. Adorei falar, adorei de falar com essa minha amiga, colega. Para quem não sabe, a gente morou juntas no Rio, né, Beta? Já se conhecia muito antes disso, mas a gente morou juntas durante a residência lá no Rio. É um relacionamento antigo. Fizemos a mesma faculdade em É, Floripa, UFSC, né? E hoje em dia a gente atende juntas em São Paulo. Temos isso até mesmo. máquinas juntas. Então, somos sócios aí Inveja do nossa. Sculpting. Isso mesmo. E Muitas aí, coisas juntas. E agora, então, agora pós de íntima, né? estamos muito ansiosos aí para para pós-graduação em cirurgia íntima e procedimentos íntimos aí da Lapidare, que com certeza será um sucesso. Então, Não é foi muito isso? bom estar com vocês. Se tiverem mais dúvidas, mandem pra gente também. Vai ser um prazer responder aí. A gente pode até fazer stories respondendo as dúvidas de vocês, mas acho que a gente falou bastante, né? Quase não ficou mais. Beto, tu vai deixar gravado lá no Lapidare, então, Vou, essa live? vou, E ó, vou. vou falar uma coisa para vocês, tá? Para um sábado à noite, 9 horas da noite, a gente teve picos aí de quase 100 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Até o Tá final bom. aqui com 64, ó, é bastante.